Falta só as meninas aí liberar, se é possível. Já está gravando, César. Tá bom, então tá bom. Então eu vou... Boa noite a todos, né? Eu vou fazer aqui as apresentações, sejam todos bem-vindos a esse evento do iColab, né? O nosso tema de hoje é como declarar os criptoativos no imposto de renda, né? Inicialmente o iColab, as meninas já passaram aí uma projeção institucional, né? Mas o iColab é um instituto colaborativo em blockchain. Ele surgiu em 2017, 2018, inicialmente como Colab na Unicinos, né? E ele visa disseminar essa tecnologia do blockchain, fazendo, então, um acompanhamento ou uma integração entre academia, mercado, né, com iniciativas do poder público, né? E, desde logo, quem já está presente aqui, eu convido a se juntar e participar do iColab. É um lugar, um ambiente bacana. O meu nome é César Leffler. Hoje eu estou aqui na qualidade de colaborador do iColab. Na minha atividade profissional, eu sou advogado, né? E nada mais do que isso, né? E hoje nós vamos ter, então, uma conversa com o professor Roberto Campos, né? que aceitou cordialmente esse convite do iColab, né? E o professor Roberto Campos, eu estou agora tentando aqui encontrar, bom, o professor Roberto Campos, como a gente já vinha falando aqui, ele é autor do curso de Imposto de Renda, é professor de Tributação e Investimento do IBMEC, né? Especialista em Imposto de Renda, já é contador há 25 anos e agora nos falou aqui que também está nos transmitindo lá de Santiago de Compostela essa palestra. Então, sinta-se muito bem-vindo, à vontade, esse espaço é seu para tratar desse assunto que, nesse momento, é de extrema importância. A palavra é sua, professor Roberto. Não estou escutando, professor. Acho que está fechada a sua... Obrigado, César. Eu esqueci de abrir o microfone. Muito obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as criptomoedas, que é um pedacinho pequenininho do meu curso de tributação de investimento, tributação de imposto de renda à pessoa física, onde eu trato de tudo o que tem no imposto de renda de uma pessoa física, e a criptomoeda é um pedaço que pode parecer engraçado para quem opera a criptomoeda achando que é muito complexo, né? Mas é só um pedaço pequeno da nossa tributação aí. Por quê? Porque a tributação envolve muita coisa, né? Então, a tributação de criptomoedas é um pedaço pequeno dos investimentos. A gente tem a tributação de bolsa de valores, a gente tem tributação em renda fixa e renda variável, a gente tem tributação sobre investimentos no exterior, quando a gente fala aí de ações na Bolsa Americana, de investimentos em imóveis no exterior, de heranças que vêm de fora, né? Pessoal aí que recebe, pessoal que vai morar fora, que está morando fora do Brasil e que está querendo fazer investimentos no Brasil, pessoal que está no Brasil querendo fazer investimentos fora. Tudo isso é um arcabouço enorme de legislação. O César, que não me deixa mentir aí, sabe que é bem complexa a área toda, mas a gente tenta destrinchar isso para vocês e trazer o melhor possível de uma maneira que vocês consigam entender, fazer o que tem que ser feito corretamente para evitar a mordida do leão ou uma mordida maior do leão, já que evitar 100% às vezes é difícil, né? Principalmente quando a gente está ganhando dinheiro. Uma coisa que eu costumo falar muito para os meus alunos é que a coisa é tão complicada no Brasil em termos de imposto que, às vezes, a melhor coisa que você faz é querer pagar um DARF muito grande, porque, já que tem que pagar, eu prefiro pagar muito. Porque se você pagar muito DARF, é porque você está ganhando muito dinheiro. Então, se você ganhar R$1 milhão, você vai pagar 250 mil de DARF? Não tem problema, 250 mil é um quarto de 1 milhão. Eu fico ainda com 3 quartos para mim. Eu prefiro ganhar 1 milhão por mês e pagar 250 mil para a Receita do que querer ser grátis, se não pagar DARF nenhum e só ganhar, não vender mais de 35 mil por mês, que obviamente não dá para ganhar um lucro maior que 35, se acima de 35 eu já tenho que estar pagando imposto de renda. Então,
entre ganhar 30 mil reais ou ganhar R$1 milhão, eu prefiro pagar R$1 milhão e gastar 250 desse R$1 milhão com o imposto de renda. Então, vamos começar explicando para vocês alguns pontos importantes da matéria, tá? E eu vou começar mostrando para vocês a minha tela. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e mostrar para vocês aqui que eu tenho esse curso de imposto de renda, né? Então, esse curso de imposto de renda, ele inclui a tela que eu estou mostrando aqui agora, tá? E essa tela é a aula do programa Ganho de Capital, tá? Que é o programa GCAP. Esse é o GCAP 2020, porque esse ano nós estamos em 2021 fazendo a declaração que o ano base é o ano passado. Então, dentro dessa premissa, nós estamos trabalhando com o programa GCAP e aí estamos fazendo o estudo do que aconteceu no ano passado, tá? E as aulas são essas aulas aqui que eu já dei no dia 4 e dia 5 de março sobre o programa GCAP, estão gravadas e estão aqui na plataforma. E, além disso, eu tenho também um manual do programa GCAP, que, abrindo aqui, a gente vai para o manual, onde, nesse manual, eu explico em texto, para aquelas pessoas que têm mais facilidade com os textos, né, como é que funciona tudo, tá? Então, como é que funciona, Roberto? Funciona assim. O programa de ganho de capital ele deve ser preenchido sempre que houver um ganho de capital. O que é ganho de capital? O ganho de capital é quando você compra uma coisa por um valor e vende ela por um valor mais alto. Então, se você comprou um carro por R$100 mil e vendeu ele por 120, você ganhou R$20 mil, você tem que pagar ganho de capital no carro. Você comprou um apartamento por R$350 mil, vendeu ele por 400, os 50 mil do ganho tem que pagar imposto sobre o ganho de capital. Tudo que você vende mais caro do que comprou, paga ganho de capital. E, inclusive, quando você compra uma ação na Bolsa de Valores, você vai lá e compra a ação da Oi por R$2, vendeu por R$3, esse R$1 que você ganhou tributa como ganho de capital. Só um detalhe, a normativa da Receita Federal, que criou a lei, que é essa instrução normativa, perdão, que eu estou com a 599, a normativa 84, que é essa daqui, deixa eu botar no lugar certo, essa normativa, que é a normativa número 84 de 2001, tá? Ela rege esse assunto, ela engloba toda a legislação do assunto. Vocês podem notar aqui que tem várias normativas envolvidas nela, resumidas nessa instrução da Receita, que explica para o contribuinte como é que vai funcionar a tributação no programa de ganho de capital. E logo no artigo 1º, ela diz o seguinte: os ganhos de capital percebidos por pessoas físicas são apurados pelo imposto de renda na forma desta instrução normativa, exceto quando decorrentes de operações realizadas em bolsa de valores e mercadorias futuros, com ouro ativo financeiro e em mercado de liquidação futura fora de bolsa, tá? Então, quando ela faz essa exceção, ela fala, isso aqui eu não vou me meter. O resto, tudo na sua vida vai ser tributado na forma desta instrução normativa por força do artigo 1º. A exceção está aqui. O que for operado dentro de bolsa, ouro ativo financeiro e mercado de liquidação futura fora de bolsa. Se não está dentro de uma dessas três exceções, tributa no programa de ganho de capital. E, por isso, os nossos famosos criptoativos vieram parar nessa forma de tributação, porque eles foram inventados, obviamente, foram inventados muito antes disso, né? E lá em 1990 e pouco já existiam criptoativos, mas eles não tinham esse volume de mercado, não eram criptomoedas ativas como a gente tem hoje. Então, quando o legislador criou essas leis, se você for ver a origem das leis, elas são ainda mais antigas, né? Essa é uma normativa de 2001, mas as leis aqui são de 95, 96, 1990, então até 88 tem lei aqui. Então, você pode notar que quando essas leis foram feitas, ninguém imaginou que o Bitcoin, que as criptomoedas, que os criptoativos, que a NFT ia se virar o que virou hoje, o volume imenso que está acontecendo hoje no mercado e o futuro, que parece brilhante para todos esses tipos de ativos, né? Eu acredito que vai ser muito importante na nossa economia. Todos esses ativos vão ter que mudar desses status. Essas leis vão ter que ser atualizadas em algum momento, porque isso está muito arcaico, está muito velho. Mas eu até estava conversando com o César ainda há pouco, antes de vocês entrarem, que nós estamos aqui não para dizer o que a gente acha
ou o que a gente deveria ter ou sonhar como poderia ou não poderia ser. Se a gente pudesse fazer alguma coisa, certamente eu e o César íamos gostar de alterar toda essa legislação para fazer uma coisa muito mais objetiva e pudesse tributar os criptoativos da mesma forma como se tributa na Bolsa de Valores, que você pode compensar prejuízos, porque aqui hoje, por exemplo, no artigo 2º, fica claro aqui no parágrafo único que o prejuízo apurado numa alienação não pode ser compensado com ganhos obtidos em outra, ainda que no mesmo mês. Ou seja, a instrução normativa é muito clara, não pode compensar prejuízo. Isso é um horror, especialmente para quem faz day trade. Aí tem muita gente comprando e vendendo criptoativos diversas vezes no mesmo dia, se não diversas vezes no mesmo mês, e no final do mês tem que apurar o lucro e só vai pagar sobre as operações lucrativas e não pode compensar e nem abater nada daquelas operações que deram prejuízo. Isso é muito ruim para o investidor, para aquele trader que está no dia a dia ganhando dinheiro, fazendo suas operações de compra e venda. E, portanto, vocês podem ver que a normativa está muito ultrapassada, mas a nossa visão não é o que a gente tem que ver aqui. O que nós temos que trazer para vocês aqui hoje é a lei crua, a normativa crua, é a lei dentro daquilo que ela realmente é, explicar para vocês como a lei trata os ativos, os criptoativos hoje, para que vocês possam andar dentro da normativa, dentro da lei, ou pelo menos saber o que a normativa diz e saber que estão errados. Porque eu entendo aquelas pessoas que dizem que pagar imposto é roubo, que não vou pagar, ou que eu entendo diferente, porque isso é um absurdo. Eu também entendo, também acho um absurdo, mas, infelizmente, não cabe a nós tomar uma atitude para mudar a normativa dessa forma. Nós precisamos votar em políticos que entendam desse assunto, precisamos apoiar políticos que levem a Brasília essas nossas demandas e possam alterar, oferecer projetos de lei para mudar essa normativa antiga. É isso que nós estamos fazendo, é isso que a gente procura fazer, né? Entendo que a posição do Ecolab é também apoiar esse tipo de movimento, fazer com que as coisas melhorem ao longo prazo, né? E que a gente possa mudar o futuro desse nosso tema, que é criptoativo, é uma coisa extremamente nova no sentido tributário, porque se vocês entenderem que as leis não se mudam porque saiu, o Uber lançou amanhã, vamos mudar a lei. Não funciona assim, né? Depende de uma sedimentação, de um aprendizado. Então, demora alguns anos, normalmente 10, 20 anos, até que a legislação se adapte às novidades que vêm por aí. Então, acredito que nos próximos anos estaremos vendo essa legislação ser adaptada para as criptomoedas. Enquanto isso não acontece, a gente tem que lidar com os problemas que a gente tem hoje, que é o seguinte: a gente tem que pagar imposto sobre os ganhos de capital, que é a diferença do valor da compra e o valor da venda das nossas criptomoedas, criptoativos, seja ele qual for, uma NFT, um altcoin ou um Bitcoin, não importa qual seja, todos eles vão estar sujeitos a apurar ganho de capital sempre que o preço de compra e o preço de venda forem diferentes e houver lucro na operação. Então, é importante que a gente saiba que essa apuração é feita no programa de ganho de capital. Por que é importante? Porque o programa de ganho de capital ele é completamente diferente da tributação de bolsa de valores no Brasil, mas é igual. A tributação do ganho de capital é a tributação que se faz quando você opera ações no exterior. Se você opera bolsa de valores, comprou ações, abriu uma conta lá numa corretora nos Estados Unidos, no Bank of America, numa corretora qualquer nos Estados Unidos, e de lá você operou a Bolsa de Valores americana, você também vai ter os mesmos problemas, ou seja, não vai poder compensar prejuízos, vai ter que apurar ganho de capital no programa de ganho de capital, porque esse é o formato que a legislação traz para todos os investimentos no exterior. Vale para você se comprar uma casa lá na Disney, para quando você for ter lá um lugar para ficar. E aí você, depois de 5 anos, vendeu a casa e teve um ganho de capital, vai pagar no ganho de capital. Tudo o que não for aqueles 3 itens da exceção da normativa que eu falei, vai cair na regra geral, e a regra geral é programa de ganho de capital. Vale para criptoativos tanto no Brasil como fora do Brasil, vale para imóveis no Brasil como fora do Brasil, vale para todos os bens que não sejam os 3 da exceção. Quais são os mesmos da exceção, Roberto? Bolsa de valores, mercadorias e futuros assemelhadas, ouro ativo financeiro
e mercado de liquidação futura fora de bolsa. Só existem essas 3 exceções. O resto tudo vai cair na regra geral, que é a regra do artigo 1º da Instrução Normativa 84 de 2001. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como é que você faz para tributar aqui? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Deixa eu tomar um golinho da minha Coca-Cola para molhar o bico, como diz aquele rapaz lá da Praça Nossa, né? Molhar o bico um pouquinho. E aí, explicar para vocês o seguinte. O artigo 2º da normativa explica o que é o ganho de capital. Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor da alienação de bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição. Então, é a diferença positiva, quando tem lucro, entre o preço de custo e o preço de venda. Mas, Roberto, eu não tenho preço de venda nem preço de compra, porque eu fiz uma troca de USDT para BTC e depois de BTC para USDT. Eu não trabalhei com dinheiro. Aqui, em nenhum momento se falou em dinheiro, não se fala em nada disso. Aqui se diz o seguinte, artigo 3º, ó, estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem em alienação a qualquer título. Quando ele fala em alienação a qualquer título, a primeira coisa que a gente pensa é, o que é alienação, né? Alienar é deixar de ser dono. Não é a definição exata, tá, pessoal? Se você for procurar no dicionário, não tem essa definição, mas é para que o leigo entenda, a gente tem que explicar de uma forma leiga, né? Então, de uma forma leiga, eu diria que alienar é deixar de ser dono. Como assim? Se eu tenho um negócio, aí eu dei para você, vendi, troquei, fiz qualquer coisa que agora eu não sou mais o dono do negócio, eu alienei o negócio, tá? Então, a lei até tenta explicar um pouco. Ele fala que promessa ou cessão de promessa de direitos à sua aquisição, realizadas por compra e venda, permuta é troca, tá? Adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, ou seja, eu dei em pagamento essa moeda para alguma coisa. Na hora em que eu paguei uma conta com moeda digital, eu fiz a dação em pagamento, tá? Procuração em causa própria, promessa de compra e venda, eu prometi vender, eu cedi os direitos dela por algum motivo, eu fiz uma promessa de cessão de direitos ou de contratos afins. Na hora que ele bota contratos afins, ele engloba um monte de coisa aqui, tá? E ele fala em alienação a qualquer título, ou seja, ele generaliza. Alienou, está valendo. Isso significa que trocar uma por outra é uma forma de alienação, é uma forma de permuta, tá? De troca. Então, você, naquele momento, tem que fazer o cálculo. Aí a pessoa fala para mim assim, que eu tenho muito isso no meu grupo eu tenho um grupo lá no Telegram de investidores que o pessoal costuma muito botar essa pergunta para mim. Mas, Roberto, não tem o valor, porque eu troquei. Qual é o valor que eu vou botar? Naquele momento, naquele exato momento da troca, a moeda que você trocou e a outra que você pegou na troca, as duas, tinham que ter uma cotação. Senão, como é que você vai saber quantas moedas tuas valem quantas da outra? É porque elas têm uma cotação. E essa cotação delas, normalmente, é em quê? É ou em dólar ou em alguma outra moeda que aquela exchange use. Por exemplo, o USDT, por exemplo. E o USDT vai ter uma cotação em dólar. Então, você precisa chegar ao preço em dólar da moeda que você estava comprando ou vendendo e da que você comprou ou vendeu. Porque se você tem um par, você fez uma venda de uma e comprou a outra. E esses dois valores precisam ser apurados e controlados. Como é que eu sugiro que você faça? Que você monte uma planilha no Excel e cada aba da planilha você coloque um criptoativo diferente. E você controle cada criptoativo separadamente. O preço que você pagou, quanto é que estava valendo o Bitcoin em dólar, qual era a cotação do dólar daquele momento, quanto era aquilo em reais na compra, quanto era aquilo em reais na venda, e apure o lucro. Por quê? Porque tem mais um complicador que não está aqui nesse troço todo que a gente está vendo. Qual é? A variação cambial. O que significa isso? Significa o seguinte, na hora que você compra uma moeda, vamos supor que você comprou um Bitcoin por R$100 quando ele valia R$100 há anos atrás, tá? Lá em 2000, sei lá o que, ele valia R$100, você comprou um Bitcoin. Isso, esqueceu daquilo, nem lembrava que tinha mais. Hoje você foi lá na gaveta, foi ler um pendrive que você tinha, e lá naquele pendrive tinha a chave do Bitcoin. Você falou, ih, olha só, eu tinha um Bitcoin aqui, hoje vale 300 ou 400 ou 500 mil reais. Aí você vai falar assim, meu Deus do céu, vou vender esse Bitcoin. Na hora que você vende esse Bitcoin por 300 mil reais, vamos supor,
você ganhou R$ 299.900. Você tinha comprado por R$ 100, agora você vendeu por 300 mil, você ganhou R$ 299.900. Esses 299.900 que você ganhou, ele vai ser tributado nesta operação, o ganho de capital dele vai ser tributado, porque quando você comprou ele em reais, e daqui para frente, tudo que você comprar com esses 299.900 não vão ter mais ganho de variação cambial. Por quê? Porque foi originado na moeda externa, numa moeda exterior. E aí o certo qual é? Abrir uma conta numa outra exchange, uma outra planilha, separar essas operações, porque se você não puder separar, você vai ter que tributar a variação cambial de todas as operações, porque você não vai conseguir separar essas operações. Então, para que você possa controlar o ganho de capital da variação cambial e só tributar aquela que o dinheiro foi enviado do Brasil, você deveria ter uma conta numa exchange, onde o dinheiro que está operando é dinheiro enviado do Brasil, e uma exchange que o dinheiro todo que está nela foi dinheiro originado no exterior para não cobrar variação cambial. E se amanhã a Receita Federal te chamar, você fala assim, não, calma aí, eu posso provar. Toda vez que eu ganho, eu transfiro o dinheiro para lá e opero o dinheiro que eu ganhei originariamente no exterior, lá na outra exchange. Dessa forma, você consegue comprovar para a Receita facilmente que você nunca deixou de pagar imposto sobre a variação cambial, senão eles podem amanhã querer cobrar o imposto sobre a variação toda, inclusive do dinheiro que você ficou girando, porque você não tem como provar qual desse dinheiro foi originado em reais e qual foi originado em moeda estrangeira. Então, vários complicadores, que é aquilo que eu falei no começo. Eu e o César gostaríamos muito de facilitar este imbróglio de uma maneira mais simplificada, que a gente pudesse trazer para o cliente uma solução simples, onde ele pudesse ter uma planilhazinha simplificada de controle, pagar pelo lucro no fim do mês do total, fazer preço médio das operações, que também não pode fazer. Por que não pode fazer preço médio, Roberto? Porque aqui nessa normativa, ele fala nas participações societárias também, ó, aqui no artigo 16, tá? E ele fala que o custo médio ponderado de cada ação ou cota é o resultado da divisão da... Então, ele fala que para apurar o ganho de capital, ele deve apurar pela média ponderada das cotas unitárias desses títulos. E ele só fala isso para participações societárias. Ele não fala isso em mais nenhum outro ativo. Ou seja, este sistema de cálculo de média ponderada para apuração de lucros só é válido para apuração em participações societárias. Eu diria para você que, obviamente, dá para extrapolar isso para as ações na Bolsa Americana, porque são participações societárias. Então, se você está operando Bolsa no exterior, dá para usar a média ponderada. Dá. Por quê? Porque ele fala em participação societária e não explica se a ação é no Brasil, ou fora do Brasil, ou na Bolsa Brasileira ou não. Ele fala em participação societária genericamente. Então, eu entendo que dá para a gente usar a média ponderada lá na Bolsa Americana também, tá? Isso é uma vantagem das ações sobre as nossas criptomoedas. Mas para criptos não tem isso, porque na hora que a gente chega num final aqui, ele fala genericamente o que mais tem. E no que mais tem, ele não fala sobre nada disso. E o caso da permuta, quando tem troca entre uma moeda e outra, ele também só fala em imóvel. Então, é bem claro que ele fala que o imóvel da permuta, ele fala das exceções aqui, que não tem incidência, ó, não incide ganho de capital, e está excluído da determinação de ganho de capital a permuta se torna em unidades imobiliárias. Ou seja, se não for uma unidade imobiliária, a permuta sem torna é tributável, ela não estará excluída da apuração de ganho de capital. Então, fica claro para a gente que só é excluída aquela permuta que é a permuta de imóveis. Tá? Então, tudo isso, gente, está num único lugar. Para quem tem dúvidas, é só procurar a Instrução Normativa número 84 de 2001, que lá tem toda a legislação englobada. Tá? Ela já foi alterada pela 599, que está aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que está marcado que foi alterado. Eu vou mostrar aqui para vocês o que ela altera. Ela altera aqui colocando aquele limite de R$35 mil de isenção, tá? Que é o demais casos, tá vendo? 20 mil para as ações negociadas na Bolsa e Mercado de Balcão, que é aqueles 20 mil que a gente tem quando a gente negocia ações em operações normais no mercado de balcão e bolsa, a gente tem 20 mil de isenção no mês, tá? E 35 mil para todos os outros casos. Então, vale para qualquer coisa.
e vale também para bitcoins. Uma coisa que eu tenho contestado ultimamente, que eu tenho falado para algumas pessoas, é que eu acho que este ano, com a criação de códigos separados, que agora temos o código 81 para Bitcoin, 82 para altcoins e 89 para outros criptoativos, né, para NFTs, por exemplo, a gente pode ter uma chance de defender que agora essa isenção ela não é 35 mil para tudo que é criptoativo, ela é 35 mil para cada classe de ativo. Eu acho aí que dá até para defender, porque a própria Receita separou os ativos. Quando ela fala que, por exemplo, eu tenho direito a uma isenção, ela tem um exemplo numa resposta que ela dá para um contribuinte, ela fala assim, carros e motos estão dentro da mesma categoria de veículos automotores. Sim, mas quando você vai na declaração de imposto de renda, lá tem código 21, veículos automotores, e coloca carro e moto tudo no mesmo saco. Aqui, ela fez a questão de separar Bitcoin com um código, altcoins com outro código e outros criptoativos com outro código. Então, para mim, na minha interpretação, ela acaba de abrir mão de cobrar 35 mil em apenas um item e permitiu que eu tivesse 35 mil em Bitcoin, 35 mil em altcoins e 35 mil em outros criptoativos. Porém, ainda não temos essa posição da Receita. Tá? Isso não está estabelecido, é a minha interpretação a partir do momento em que ela criou novos códigos e eu estou fazendo uma consulta por escrito, aguardando que eles tragam essa resposta. Demora alguns meses, normalmente demora, na pandemia deve demorar mais ainda, mas logo teremos uma resposta sobre esse assunto para a gente poder dirimir esse caso, porque eu acho que é interessante, se eles criaram códigos diferentes, a gente vai ter categorias, vai poder conseguir aí usar 35 mil para o Bitcoin e mais 35 para outros altcoins, e se tiver outros criptoativos que não são altcoins, você vai poder também ter outros 35. Então, começa a dar um pouco mais de flexibilidade, permitir chegar aí perto dos 100 mil reais por mês de você vender em ativos diferentes e conseguir ter uma isenção maior. Tá? Agora, uma coisa que é importante que vocês lembrem, que é uma coisa que também vem muito no meu Telegram e no meu site, me fazer pergunta no YouTube, é o seguinte, pessoal, as isenções, vocês precisam se preocupar que as isenções, vocês podem usar elas de forma inteligente, mas tem que tomar cuidado, porque a isenção é sobre as alienações dentro do mês. 35 mil reais em alienações dentro do mês significa que se você trocar o SDT por BTC, é uma alienação. Depois você trocou o SDT por BTC, de volta, BTC por SDT, trocou de uma para outra e voltou, ou seja, uma única operação. Quando ela envolve duas criptos, você fez ela dobrada, você alienou duas vezes, tá? Porque você não comprou de reais o BTC. Se você pega reais e compra BTC, depois vende BTC para reais, você só fez uma alienação. Você fez uma compra e uma venda. Porque quando você vendeu real, você não vendeu criptomoeda, você vendeu moeda fiat, real. Quando você compra real, vende real e compra o SDT, comprou um cripto. O SDT é uma cripto, não adianta discutir isso, é uma cripto. E na hora que você troca o SDT por BTC, você já fez uma alienação. Então, você tem que apurar, inclusive, lucro. Se o SDT aumentou de valor naquele momento entre você comprar e você trocar por BTC, se ele ficou parado na tua conta 10, 15 dias e houve um ganho de capital em moeda, porque o valor do USDT aumentou, ele acompanhou o dólar e o dólar subiu 10, 15 centavos, você vai ter um ganho de capital aí. E vai ter que apurar o ganho em USDT. Por quê? Porque o ganho em ganho de capital foi reais que você botou lá. Não, mas isso não era reais, isso era dinheiro que eu já tinha ganho. Então, separa em outra exchange para comprovar que o ganho em moeda, em dólar, não entra, a variação cambial não vai entrar, porque senão a variação cambial vai entrar. E se você botar o SDT lá, o SDT não é dólar, não é moeda. E, portanto, não está incluído no fato de você ter depósitos em moeda estrangeira numa conta, porque se você tiver 100 mil dólares numa conta num banco estrangeiro e o dólar sair de R$4 para 5 e você não tiver esse dinheiro investido, ele está parado na conta, esse ganho de capital é 100% isento, você não paga nada. Nada sobre esse ganho de capital. Mas se você investir esse dinheiro, você vai ter que pagar sobre algumas coisas. Tá? Então, assim, na hora que você pega 100 mil dólares, você manda do Brasil para os Estados Unidos, 100 mil dólares, botou lá na conta do Bank of America. Não mexe nele, deixa ele lá um ano. O dólar saiu de 5,60, que está hoje, para 6,50. Você vai lá e manda o dinheiro de volta para o Brasil.
Quando o dinheiro saiu daqui 560 mil, voltou 650 mil, esses 90 mil que você ganhou, 100% isento, paga um centavo de imposto, nada, nada. Por quê? Porque variação cambial em depósitos em contas paradas não paga imposto. É uma exceção. Não paga. Mas se esse dinheiro tiver investido num título do governo americano, que te paga uma merreca de 1% ao ano, você vai ter que pagar imposto sobre toda a variação cambial que foi de 10% ou 20%. Por quê? Porque o valor investido paga na variação cambial. Já o valor que estava parado na conta não paga. Então, é isso que eu faço no meu curso, pessoal. Ensinar para vocês os truques para não pagar imposto à toa. Você vai lá investir num título do Tesouro Americano para ganhar 1%, e se a variação cambial for de 50%, você vai pagar imposto sobre os 50% só porque você tinha isso investido tentando ganhar 1%. E vai perder 15% para o imposto de renda. Enquanto que se o dinheiro tivesse parado na conta, você não tinha que pagar nada. Então, vamos aprender a lidar com o sistema. Vamos aprender como é que o sistema funciona para a gente poder economizar o imposto, para a gente pagar menos imposto. E como é que você faz isso? Aprendendo. Você só tem esse jeito de saber como é. Quando você joga um jogo, você tem que saber a regra. Quando você não sabe a regra do jogo, vai ser muito difícil ganhar. Quando você sabe a regra do jogo toda, você sabe todas as entrelinhas, as mamunhas ali, né? Aquelas coisinhas, você consegue usar os desafios, os buracos da lei, fazer o que a gente chama de elisão fiscal e não a evasão fiscal. Tá? Evasão fiscal é crime, elisão fiscal é inteligência. Você tem que usar a inteligência para achar os buracos na lei para pagar menos imposto. E é isso que eu tento ensinar no meu curso. Ele é abrangente, ele é grande, porque eu tento ensinar você como sair de um lado para o outro para não pagar o imposto. Essa regra, por exemplo, sendo uma. Em vez de você deixar o dinheiro parado lá em USDT, se você deixar o dinheiro parado em USDT e o dólar sair de 5,60 para 6,50, você vai pagar imposto sobre a variação cambial inteira. Mas se esse dinheiro tivesse parado em dólar numa conta, não paga nada. É isento. Então, vamos aprender a lidar com os vazios da lei e como fazer para pagar menos imposto. Tá? Dentro dessas premissas, qual é a mais interessante e a que mais me perguntam? Os tais 35 mil reais. Como é que funciona? Se você alienar, e a gente aqui definiu que alienação, está aqui, ó, alienação a qualquer título, inclui a nossa permuta, né? Então, se você permutar, trocar uma moeda por outra, trocou o SDT por BTC, é uma alienação. Então, se você fizer isso, você vai ter que somar várias operações. Então, cuidado quando você estiver fazendo as suas operações, para não fazer operações encadeadas e não acabar tendo que pagar imposto mais de uma vez. Tá? Esse é um dos grandes problemas que a gente encontra hoje em todo esse sistema aí. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é o problema do prejuízo, né? Que isso aqui eu vou repetir porque eu acho que é grave. Muita gente não sabe, não entende como é que é isso, mas está aqui no parágrafo único do artigo 2º que é proibido, dentro das alienações do mesmo mês, compensar do mesmo mês ou qualquer mês, né? Mesmo dentro do mesmo mês, em qualquer momento, é proibido, de qualquer maneira, compensar prejuízos em operações quando você está operando com programa de ganho de capital. Então, muito cuidado, que eu vejo muita gente que apura o lucro do mês. Vamos supor, vou dar um exemplo. Você faz day trade, você faz 10 operações todo dia, você é um cara metódico, faz 10 operações todo dia, e você tem um setup. Qual é o seu setup? O seu setup é o seguinte: ganhou $1.000 numa operação, você para. Perdeu $1.000 numa operação, você para. É o seu stop. Ganho máximo, perda máxima. Se eu ganhar 1.000 ou perder 1.000, parei. Como eu vou ter que acertar? Se eu acertar 60% e errar 40%, eu ganho 10%. Tá bonito para mim. Eu tô satisfeito assim. Vou fazer esse jogo. E começa a fazer esse jogo. Pá, 1.000 para lá, 1.000 para cá. Só que acontece que no final do mês, um mês de 20 dias, você fez 200 operações, e quando você vai ver, poxa, eu vou olhar lá e, pô, não ganhei nada esse mês. Eu fiz 100 operações lucrativas e 100 operações que deram prejuízo. Ou seja, eu fiz $100.000 de lucro e fiz $100.000 de prejuízo. E zerei. No final do mês não ganhei nada. Foi 50% de ganho e 50% de perda. Que azar, não ganhei nada esse mês. Mais azar ainda é você descobrir
que você vai ter que tributar em 15% aqueles 100 mil dólares que você ganhou. Aqueles 100 mil dólares vão ser tributados e você vai pagar 15 mil dólares naquele mês de imposto de renda, mesmo não tendo ganho um centavo. Por quê? Porque as operações lucrativas são tributadas e o não pode compensar os prejuízos que você teve, por conta do parágrafo único do artigo 2º, que está aqui nessa normativa IN 84 de 2001. Então, só de você ler esse parágrafo único, você já sabe que quem faz day trade está amargando um enorme prejuízo, porque vai ter que ganhar, no mínimo, 15% do que ganhou nas operações lucrativas só para pagar o imposto de renda que ele já está devendo. Aí você imagina que o cara está fazendo isso desde 2017 e nunca declarou nada. Se a Receita pegar esse cara, chamar lá na Receita e falar assim, vem cá, eu descobri aqui, porque eu fiz um pedido para as exchanges aqui nos Estados Unidos, na Europa, para me reportar, e me reportaram que tem uns brasileiros aqui operando lá, ó, e você é um deles. Me mandaram aqui o extrato da sua conta, a gente está vendo aqui, você opera todo dia aqui, tem tido lucros aqui e perdas e tal, mas está compensando as perdas, você não podia compensar nada, e você não está declarando nada. Só o que você vai pagar de imposto, você vai perder as calças, vai deixar as calças lá, porque eles podem te multar em até 250% dos valores que você deveria pagar. Entre multas, juros e multa por atraso, né? Porque por ter pago fora de prazo tem uma multa, e tem uma multa, que é uma multa de ofício por você não ter declarado o imposto, tá? Que é pela sonegação. Então, esses valores podem chegar a 250% do valor original, que, às vezes, se você pensar que o valor original pode ser 22%, 250 de 22% vai dar 70% do valor. Você vai perder 70% do seu capital só para pagar as multas. Então, pense muito bem antes de sonegar, antes de achar que nunca pegam, porque, às vezes, eles pegam. Quando que eles pegam? Quando começa a dar errado. Você já viu aquele cara que fala para você assim, nossa, eu hoje estou, bicho, aquele urubu de cima que caga no de baixo, sabe? Que está tudo errado, não dá nada certo na minha vida. Pois é, quando começa a dar errado, é ladeira abaixo. Só dá errado. E aí, quando eles te pegam... Sabe quando você vai ser pego pela Receita Federal? Naquele dia que você já estava tudo dando errado, aí chega uma carta da Receita. Você agora está intimado aqui. Você fala, meu Deus do céu, não faltava mais nada na minha vida. Pois é, quando começa a dar errado, bicho, parece que é um horror, assim. Parece que um troço atrai o outro, é um problema em cima do outro, e você, quando vai ver, está tudo errado, e você está tendo problema de tudo que é lado. Então, eu sugiro sempre para os meus clientes que eles andem o máximo possível na linha, porque na hora que você tiver um problema, você não tem que lidar com 20 problemas de uma vez, você consegue lidar com um problema de cada vez, tá? Então, é importante, a gente tem um mosquito maldito aqui, ó. Matei, pronto, menos um mosquito no mundo. É um problema que você tem de cada vez, você não vai poder lidar com todos os problemas de uma vez só, tá? Aí, voltando aqui para o meu manual, eu queria que vocês vissem o seguinte, esse é o meu curso de imposto de renda, tá? Então, eu passo por todos os pontos aqui. Eu tenho uma área de investidores, que eu falo de tributação de investimentos. Nessa área de tributação de investimentos aqui, que eu falo dos tipos de investimentos, eu também tenho aqui, tá? Eu também tenho aqui uma área de criptomoedas. Aqui, ó, tem opções, ouro, aluguéis de ações. Eu falo de tributação de renda fixa, renda variável. Falo de tudo isso aí, de aluguel de ações, termo, mercado de fundos imobiliários, como é que lança, como é que faz, criptomoedas. Falo de uma coisa que pouca gente fala hoje no Brasil, que é ITCMD, quando a gente fala de ganhos em capitais, que é o imposto de transmissão causa-mortes e por doações. Eu tenho um mapa do Brasil aqui que mostra aonde você paga e quanto paga em cada estado. Falo de operações no exterior, na Bolsa Americana. Falo de operações por não residente no Brasil, de Forex, tá? Fala de tudo isso aí. E, obviamente, tem uma aba de criptomoedas aí, onde explica, inclusive, com exemplos de cálculo, como é que você faz o cálculo. Tem tudo aí para vocês poderem aprender. Então, eu entendo que o programa é bastante completo, que a gente tem toda a área que interessa a vocês. Falo de todos os pontos. Falo da aba de renda variável, tá? Falo da aba de renda variável quando a gente fala de declaração de ações. Tenho 5 aulas aqui, de 1 hora cada uma, só falando sobre renda variável, além da aula de ganho de capital, onde a gente fala, tem 2 horas aqui falando de ganho de capital. Tudo isso está abrangido no meu curso.
Quem quiser saber mais, o curso eu tenho o link na minha página do meu como é que chama? Do meu canal do YouTube. Todos os vídeos no meu canal do YouTube lá tem o meu curso. Eu vou deixar o link aqui também no chat aqui para o pessoal divulgar para vocês, tá? O link do meu curso, tá? Então, tem bastante coisa aí para vocês acompanharem. Não vejo nenhuma dificuldade para a gente passar por isso tudo, tá? E entendo que vocês têm todas as ferramentas para aprender, quem quiser aprender, como é que funciona. O meu curso te torna um especialista, tá? Eu tenho 25 anos fazendo imposto de renda, tenho suporte pelo WhatsApp e pelo Telegram, tenho vários alunos aí, hoje eu tenho 180 alunos nesse curso aí que estão aproveitando esse material já. Eu comecei esse curso já há alguns dias, tá? E o curso está andando. Tem o módulo de renda variável lá, que fala de tudo isso, e está em promoção por apenas R$ 249 em 12 vezes de R$ 24,99. Então, quem quiser, está o link aí no chat, tá? É só aprender tudo que precisar saber. Vou liberar aqui o compartilhamento, César. Vamos abrir aí para o pessoal fazer perguntas? Então, Roberto, muito boa apresentação até aqui, né? Teve momentos aqui que eu quis fazer uma intervenção, mas eu preferi deixar tocar, porque quando quebra, às vezes quebra a sequência e aí perde, às vezes, o fio, a gente chama assim, o fio da meada, a tocada, né? Mas anotou aí as perguntas? Vai falando. Eu anotei aqui, né? Tem o Éder, que está questionando aqui quando a negociação é realizada fora de uma exchange. Quando há negociação direta, pessoa a pessoa, entre wallets, entre carteiras, né? Como não faz a menor diferença, você tem que apurar o imposto igual, não muda nada, tá? A apuração do imposto ela é igual, tanto faz se é na exchange ou fora da exchange, se é uma operação entre duas pessoas físicas, é igual você comprar um imóvel. O ganho de capital ele não tem nenhum momento que diz que tem que ser em bolsa ou não, isso só vale para a Bolsa Brasileira. Se você vender ações no Brasil, de empresas brasileiras, fora da Bolsa, você vai tributar no programa de ganho de capital e não na formatação da Bolsa Brasileira. Aquela formatação de renda variável que você paga lá 15% na operação normal e 20% no day trade, que tem imposto na fonte, aquilo é para quem opera em bolsa e mercado de balcão. Se você opera entre dois amigos, comprou e vendeu a ação do teu amigo aqui, sem passar pela bolsa, você vai tributar no programa de ganho de capital, com essas regras que a gente acabou de falar aqui. Ok. Agora eu vou acrescer aqui um pouquinho, botar uma pimenta. Aqui. Uma pimenta. Entre duas pessoas, como é que eu vou fazer essa prova? Nós estamos aqui trabalhando informal. Fizemos a troca dessa moeda. Essa questão da prova, né? Porque se, de alguma forma, a Receita quiser saber a origem desse patrimônio, né, e me chamar, porque eu transformei esse criptoativo, essa moeda, em moeda fiat, botei na conta, a Receita vai querer saber a origem disso. Vai. Por experiência, como é que eu faço essa prova? Pois é, eu sugiro que se faça um recibo, né? Eu sugiro que se faça um recibo. Por quê? Porque eu não tenho como provar, concorda? Então, sim, eu sugeriria assim, mas e se eu disser que foi por menos? Você pode dizer o que você quiser, mas vamos supor que a Receita diga para você assim, cadê o recibo? Está aqui. Que dia foi? Foi tal dia. Aí a Receita vai e procura uma exchange qualquer e fala assim, qual era a cotação naquele dia? Ela vai ter a cotação é de mercado. Vamos aproveitar mais um pouco ainda, e nessa cotação do dia de mercado, né, isso varia muito. Varia. Qual é o momento, então, que a gente vai adotar? É como o dólar, está subindo e descendo durante o dia, e o Banco Central chega no final do dia, olha, fechou o câmbio nessa moeda. Eu teria como adotar alguma coisa similar nesse... Pois é, o câmbio do dólar ele é travado de uma forma bem clara, né? Ele é pelo câmbio do dólar do último dia da primeira quinzena do mês anterior. Então, o câmbio do dólar é travado nisso, tá? Dependendo do que você está falando. Uhum. Se você está falando de ganho de capital, que é o GCAP, o Sim. ganho do dólar é o dólar do dia divulgado pelo Banco Central. Então, não é o dólar do momento que você está operando, necessariamente. Uhum. O ideal é que você anote o dólar qual foi e use ele. Por quê? Porque é o mais certo.
Mas se você falar assim, não, eu vou usar o dólar do Banco Central, pode ser mais ou menos do que o que você fez na realidade, tá? E aí você vai usar o dólar do Banco Central no dia da operação, que é o dólar que ele fecha, se eu não me engano, 1h da tarde, que ele faz a média das 3 cotações do dia, ele fecha lá uma média e faz a cotação do dólar. Se você perguntar qual é a regra, Roberto, a regra da lei é cotação do dólar divulgada pelo Banco Central, daquele dia. Criptoativo não tem essa regra, né? Não, não tem. Então, nós Aí, estabeleceríamos isso por contrato. mais ou menos, tá? Ele diz qual é o custo de aquisição, definição. Considera-se o custo de bens e direitos, o valor de aquisição expresso em reais. O custo de aquisição dos bens adquiridos em parcelas são avaliados pelo valor de mercado para essa data. Então, ele fala em data, ele não fala em naquele momento, porque não tem como ele saber se o dólar foi vendido ou operado. Ele fala em data. Então, qual é a data, qual é o valor que a gente vai botar? Eu diria para você, pode botar o valor do encerramento, o valor da abertura, um valor que dê para você provar, né? Se você puder provar, está valendo. Okay. Eu vou continuar aqui com a pergunta do Éder, né? Ele faz também no caso de mineração, né? Sobre mineração, investimento... Deixa eu só te estender uma coisa aqui. Diga. Nesse caso, que é importante o seguinte, a regra diz custo na ausência de valor pago, que é o que você tem que tomar cuidado. Não tente provar que não há valor, porque se você provar que não há valor, o artigo 18, no inciso 4º, diz que se o valor não puder ser determinado, então ele é zero. E você vai ter que pagar imposto de lucro sobre o total do valor. Então, por favor, não tente provar que não existe valor. Você tem que achar um valor e definir um valor. No inciso 3, ele fala o valor corrente na data da aquisição. Então, confira que há um valor e defina um valor. Não diga que não há valor, porque é muito pior para você, tá? Ok, eu acho que talvez agora, aproveitando, já que a pergunta do Éder é a seguinte, é mineração e tem a ver com o custo de investimento inicial, né? Então ele questiona aqui, ó, sobre mineração. O investimento inicial é em equipamentos, né, com despesa de energia, né? Mas a receita é parte do criptoativo. Então eu estou entendendo assim, que ele está nos questionando aqui sobre esses custos iniciais para minerar e obter um criptoativo, né? Como é que ele vai calcular esse ganho de capital? Ele deve declarar o criptoativo aqui por um custo zero ou ele teria que fazer algum tipo de livro caixa, alguma coisa nesse sentido? Vamos definir o seguinte. Livro caixa não pode ser usado porque você não é uma profissão legalmente regulamentada. E o livro caixa só pode ser usado para profissões legalmente regulamentadas e não há uma lei regulamentando mineração de criptoativo, então você não pode usar deduções do livro caixa. Segundo, se você vai fazer isso profissionalmente, ganhar dinheiro com isso e viver disso, monte uma empresa, coloque tudo na empresa, porque a empresa vai poder abater custos de luz, e aí no lucro real só o que você ganhar é que você vai pagar, tá? Porque se você fizer isso na pessoa física, minerar é um trabalho. Minerar você está prestando um trabalho para a rede de criptomoeda. A rede do Bitcoin, o minerador, ele participa dos registros das moedas, tá? Ele registra todas as operações ali, tem um banco de dados trabalhando ali, e ele passa o tempo todo tentando quebrar o código, e ele é remunerado quando ele consegue quebrar o código. Ah, mas eu faço parte de um grupo, a gente lá tem um grupo de 200 mil empresas que tentam quebrar o código, eu faço parte desse grupo. Beleza, você faz parte de um grupo e é remunerado pelo trabalho dentro desse grupo. É um trabalho. E como trabalho, você vai tributar isso no Carnê-Leão mensalmente, o total recebido como um salário fosse. Por quê? Salário recebido do exterior, porque essa criptomoeda não está no Brasil, a sede da empresa não está no Brasil, e ele vai estar te pagando isso numa criptomoeda, você vai converter para reais pelo câmbio do dia e vai tributar 100% no Carnê-Leão. Esse é o meu entendimento. Bom, pessoal, quem quiser ir se manifestando, fazendo mais perguntas aqui no chat, né? César, eu queria fazer uma pergunta por voz aqui mesmo, pode ser? Pode ser, pode ser. Só uma confirmação, Roberto, ali uma pergunta. Primeiro, tudo que a gente falou aqui é tributação de imposto de renda de pessoa física, certo? Perfeito. A jurídica, obviamente, aí o ganho de capital cai na apuração do lucro real, se for tributado do lucro real, as regras do presumido, simples é outra história, né? Exato, mas aí você vai ter que achar uma atividade
que se englobe em cada um dos lugares. Por exemplo, se você eu quero botar uma empresa no Simples, você vai ter que achar uma atividade que enquadre ali de processamento de dados, porque no fundo é processamento de dados. O que você faz com uma criptomoeda é processamento de dados. Não sei se vai valer a pena, tem que fazer as contas para ver se você está na tabela 3, tabela 5 lá, para ver se vale a pena, mas lucro presumido, lucro real, simples, aí você tem que ver com o seu contador qual é o regime tributário ideal, tá? Dentro daquela atividade, dentro daqueles custos que você tem, porque se você, por exemplo, tem um custo muito baixo e tem um ganho de 50%, 60% do custo, você ganha 10 mil por mês e custa 3 ou 4 para manter aquela operação, você é melhor ir para o lucro presumido. Por quê? Porque presume-se que a prestação de serviço tem um lucro de 32%. Se o teu lucro é maior que 32%, vale a pena estar no lucro presumido. Se você ganha menos de 30%, vale a pena ir para o lucro real, apurar tudo certinho no lucro real e tributar no lucro real. Depende do que o seu contador fizer lá os cálculos e chegar à conclusão. Você precisa de um contador e varia muito. Então, não dá para eu te dizer. Varia em função do quê? Dos custos que a empresa tem, que podem ser altos ou baixos, dependendo da operação, né? E variam de acordo com o teu ganho. Se o teu ganho é muito alto em relação ao custo, vai valer mais a pena um sistema ou o outro. Tem que fazer conta mesmo. Não dá nem para a gente dar uma aula aqui explicando, porque é complexo. Não, perfeito, sem dúvida. O lucro real ali, as questões de compensação de prejuízo, aí com certeza a gente vai conseguir fazer lá no caso de PJ, né? Mas perfeito, tá entendido. A minha dúvida aqui, a pergunta 2 ali, é em relação às declarações, assim, que hoje as exchanges informam para a Receita. Que tipo de informação a exchange informa para a Receita? Quando a gente fala em ganho de capital e a gente pensa em outros ativos, aí vamos falar, por exemplo, aqui imóveis, veículos, a gente sabe que o Detran informa para a Receita, que o registro de imóveis informa para a Receita. Que tipo de informação a Receita tem hoje aí, municiada pelas exchanges aí em relação aos criptoativos? Vamos lá. Todas as que estão na IN 1888, que são essas que elas informam, tá? Mais do que isso, ela não tem vindas das exchanges, tá? O que elas têm são vindas dos bancos. Porque na hora em que você aporta capital numa exchange, você tem que mandar dinheiro vindo de um banco, tá certo? Então, o que muita gente fala para mim quando vem me procurar aqui é: não, mas sabe o que é? No exterior não tem como pegar. Eles que venham pegar na minha carteira aqui digital. Espera aí, você pegou 10 mil reais e mandou para o exterior. Na hora que você mandou, você pagou IOF, não pagou? Pagou, todo mundo paga. Não tem como não pagar IOF numa remessa. Fez remessa para o exterior, pagou IOF. Na hora que você paga IOF, você informa para a Receita CPF de quem pagou, base de cálculo, quer dizer, o valor que você enviou, e o imposto que foi pago. Então, ele já sabe que você mandou, sabe para onde você mandou, sabe o banco para onde foi, se ele quiser. É só ele contestar o banco lá e dizer para onde ele mandou esse dinheiro. Mandou para tal lugar, vamos atrás dele. Então, se você tiver num processo de sonegação, que o juiz mandar quebrar teu sigilo e ir atrás de você, vão te achar tudo, para onde foi, vão chegar lá naquela exchange para onde você mandou, vão intimar o país lá e pedir para aquela exchange reportar. Bom, Roberto, mas até chegar lá eu já fugi, já vendi. Bom, criminoso é isso aí, fica fugindo de galho em galho, entendeu? Agora, se você quiser andar igual ao Maluf andou aí, né? Que a gente via o Maluf, lembra? Saía na televisão. E foram atrás da conta do Maluf na Bahamas, mas não acharam nada. Agora o Maluf está, sei lá, em BVI. Aí o Maluf agora não está mais em BVI, está no Panamá. E aí o cara vai trocando de país e fugindo da polícia porque ele não pode trazer o dinheiro para o Brasil. E fica andando pelo mundo, fugindo do dinheiro que sonegou. Porque as pessoas morrem. Ninguém lembra disso, cara, que as pessoas morrem. César, explica para eles aí. Quando o cara morre, como é que faz agora? Eu tenho R$1 milhão que eu mandei 10 mil reais para fora. Olha só. Imagina que você, 15 anos atrás, 2006, você comprou Bitcoin, o Bitcoin estava a R$1.000. Você tinha 100 mil reais, comprou 100 Bitcoins. Hoje você tem milhões de reais, né? Tá lá fora. Aí você morreu. Putz, morreu porque pegou Covid e morreu. Pronto. O cara morreu. Agora os filhos falam assim, vou comprar um apartamento, não pode trazer o dinheiro. Por quê? Porque vai tributar tudo, vai ter multa, vai ter juros, vai até entender o que gato não é lebre, de onde veio o dinheiro, vão ter que pagar tudo com multa e juros, tem que explicar de onde está vindo, vão ter que abrir inventário, o inventário vai ter que incluir bens que ninguém sabia que a pessoa tinha. Por quê? Porque estava num keyring, num chaveirinho dele lá de memory key, uma chave que ele nunca mexeu, ele comprou e esqueceu que ele tinha lá. Então, é muito fácil falar, pessoal, quando vocês acham que é brincadeira de criança. Quando o dinheiro vai e volta, paga IOF.
Se passar pelo IOF, a receita vai ser comunicada. Você mandou para fora 10 mil reais, volta com 1 milhão, de onde saiu o dinheiro? A receita vai querer a diferença. Entendeu? Ah, mas um monte de gente fez isso, nunca foi pego. Esse é um outro problema, tá? Se a receita não está conseguindo dar conta do trabalho que ela tem que fazer, isso é um outro ponto. É o que a gente falou aqui no começo, eu e o César estávamos conversando, tá? A gente está aqui para dizer o que é o certo. O certo é esse. Ah, o que você faria? Eu não posso falar o que eu faria, porque talvez eu me enrole. Então, é melhor eu não falar. O que a gente comenta é isso, né? Hoje aqui é como declarar esses criptoativos, né? Não o que acontece fora desse mundo da receita, porque daí aí você falou uma frase, César, que eu achei importantíssima. Isso não quer dizer, pessoal, que a gente, se você vier para falar comigo, eu estou com esse problema, eu preciso de um advogado para me defender, que o César não vai te defender, que ele não vai ver o seu lado e quais as possibilidades de, do seu lado, tentar te defender. Ele vai tentar. Por quê? Porque é o trabalho dele. Tá? É o nosso trabalho. É que eu costumo dizer assim, os campos de conhecimento e de trabalho... César, o teu microfone está baixo agora. Alô? Melhorou? Melhorou. Então, é assim, o que eu costumo dizer é que os campos de trabalho e de conhecimento são diversos, são diferentes, né? Aqui eu estou trabalhando com instruções normativas, regulamentações da Receita e sob o ângulo e olhar da Receita. Ela regula a lei, mas não significa que ao ela regular uma lei, ela esteja agindo dentro da legalidade estrita, né? Ela pode estar dando uma interpretação além da lei. E nesse trabalho, fora esse nosso campo aqui, é que a gente vai trabalhar, seja no campo de um contencioso administrativo, de uma consulta à Receita, ou uma demanda judicial, né? E é assim que a gente vai trabalhar. Então, nesse momento, quando a gente começa a tratar aqui de declaração de criptoativos, a gente está se pegando naquilo que está regulamentado, é como declarar, quando declarar, quem está obrigado a declarar, né? As provas que têm que ser feitas, mas isso não significa que aqui esteja tudo definido, né? O Roberto aqui mesmo falou da interpretação que ele tem quanto o código de Bitcoins, BTC, né? E o outro código, então, que a Receita teria aberto uma possibilidade de eu tributar por tipo de criptoativo, né? Tipo de moedas, né? Então, formulou uma consulta, daqui a pouco vem uma solução de consulta para dizer, olha, entendo de acordo com o Roberto. Ela diz assim, não entendo de acordo com o Roberto, porque aqui falo em ativos digitais, então eu vou botar tudo dentro de um saco e 35 mil eu ganho, eu fiz operação acima disso. Então, esse é o nosso meio aqui. Roberto, eu não sei se tu pode... Agora, uma questão aqui que eu vi que, como lá nas instruções falam, que há eu já nem sei mais onde é que está isso, mas assim, declaração quando eu tenho patrimônio acima de R$1.000. Sim. Eu tenho a obrigação de declarar. Isso. Eu tenho também operações em criptoativos, em exchange fora do Brasil, né, no exterior, acima de R$30.000, né? E depois eu tenho ganho de 35. Então, eu tenho 3 valores. R$1.000, que eu tenho como patrimônio, que eu tenho a obrigação de declarar. R$30.000, que me parece que não tenho resultado, não tenho ganho nenhum, mas eu fiz operações acima de R$30.000, eu teria que Na declarar. IN 1888 ainda é interessante que basta comprar R$30.000, não precisa nem vender, não precisa fazer uma operação completa. Movimentou R$30.000, tem que declarar. Isso. Então, são essas observações assim que eu lembrei, porque 1.000, 30.000, 35.000. Na verdade, não é 1.000, é 5.000, tá? Na declaração de bens, eu vou até abrir aqui o meu manual. Que ela tem 2 itens, o último é 1.000 e o outro 5.000. Eu vou abrir. Assim. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela de novo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês. Isso tudo eu tenho no meu manual, tá? Então, aqui, ó, bens e direitos. A gente vai lá no bens e direitos, situação normal. Vai abrir aqui bens e direitos. Eu vou lá no manual, ó, abro o manual. E aqui no manual eu tenho uma tabela de códigos de bens e direitos. E nessa tabela, ela fala todos os códigos e o que tem que declarar, tá? Então, quando você fala de bens 81 e 82, 83, está aqui, ó, 81, criptoativo de Bitcoin, o valor de aquisição igual ou superior a R$5.000, tá? Então, quando a gente fala de Bitcoin, a gente está obrigado a declarar a cada R$5.000. Tem que declarar a quantidade, o nome da empresa onde está custodiado, CNPJ
se for o caso, o modelo da carteira digital usada, quando realizar a custódia própria. Tá? Isso tudo está escrito na própria normativa, né? E aí tem que explicar separado por tipo de cripto, se for criptoativos diferentes, altcoins, né? E se for outro tipo de payment tokens lá, tem que também separar. Todos os três são R$5.000. Abaixo de 5 mil não precisa declarar. Se a sua posição no final do ano for inferior a R$5.000, você não precisa declarar o total desses itens, tá? E ele diz que tipos diferentes devem constituir itens separados, tá vendo? Para cada uma das criptomoedas, você tem que fazer uma linha. Então, se cada linha dessa é R$5.000, então, em princípio, para cada um deles, se ele tiver menos de 5 mil em cada um, você não precisa declarar. Está isento de declarar. Ok. Isso aqui está na normativa da Receita, tá? Tá, ok. Eu estou tentando aqui me organizar um pouco. É porque eu tinha uma anotação em relação a R$1.000, né? E que também não era... Porque esses R$5.000, eu acho que ele também está no Perguntas e Respostas da Receita. R$1.000 é para participações societárias. Tá, ok, então. Tá? E outras aplicações e investimentos financeiros, tá? Mas a lei não considera Bitcoin uma aplicação financeira. Ela não igualou o Bitcoin. É que nós temos ali, eles dizem ativos financeiros. Em determinado momento, ele refere como ativo financeiro, né? E aí, quando eu falo em ativo financeiro, eu caio lá para 1.000. Mas aí, na instrução, ele fala 5.000, né? Então, há aqui uma inconsistência. Porque né? eles não consideram, na verdade, como ativo financeiro. Se ele igualar isso ao ativo financeiro, ele cai no monte de coisa que a ação pode fazer, entendeu? Pois é. Deixa eu ver se eu recupero aqui. Eu não sei como é que os demais... Quando ele começa a definição, representação, em determinado momento, ele fala utilizado como forma de investimento, instrumento de valor, serviços, mas tem algum momento que ele fala como um ativo financeiro, um investimento financeiro. Então, é por isso que talvez a dificuldade em entender entre 1.000 e 5.000, ainda que na instrução fale em 5.000, né? Se você abrir o programa, quem tem o programa de imposto de renda, na hora que você vai no programa de imposto de renda, tem uma ajuda. Lá no ajuda tem essa tabela, e essa tabela eu copiei de lá. Tá? Ok. Então, pessoal, olha, nós estamos aqui com um evento já passando das 8. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta aí para formular, e poderia formular já direto para o nosso palestrante, o doutor Roberto. Eu gostaria de fazer uma pergunta por áudio. Ok, tá com a palavra. Permanecendo naquela questão ali de mineração de criptomoeda, não é só a questão da receita ser por recebimento de uma parte da moeda, né, da cripto, mas também pela questão de a receita ela exige que seja declarado todo bem imóvel acima de R$5.000. Aí, num caso hipotético, eu estou participando de um grupo ali de mineradores, né? E, por exemplo, um equipamento acaba sendo com custo inicial ali de R$25.000, por exemplo. Tem alguns que chegam nesse nível, né? E traz uma receita ali em cripto de R$7.000 mês, né? Então, de que forma eu devo declarar? Porque, assim, ó, eu não tenho um custo inicial da cripto, né? Eu tenho somente a venda dessa cripto na exchange. Mas eu tenho todo o custo de aquisição dos equipamentos, né? Claro que tem a questão que o Roberto orientou de muitas vezes abrir um capital e abrir uma empresa para regularizar de uma forma mais de adquirir toda a despesa e o custo do capital, né? Mas até que ponto vale a pena abrir uma empresa para isso? Também é outra pergunta. Eu acho que vale muito a pena, porque, veja bem, é a mesma coisa que você falar para mim um médico ou um dentista, tá? Médicos, dentistas, eles têm o mesmo problema que você tem. Você é um profissional prestando um serviço. Aí um médico ou um dentista, vamos falar de um dentista por quê? Porque o dentista também tem que comprar um equipamento que é caro, né? Aquela cadeira, um raio-x, compressor, maquininha, motorzinho, aquele monte de coisa. Tudo isso que o dentista compra, se ele for um autônomo, pessoa física, os equipamentos não são dedutíveis.
Ele não pode ter depreciação e botar na despesa a depreciação do equipamento para ele recomprar depois. Nada disso é dedutível para ele. Ele, como pessoa física, deduz o material que ele usa no dia a dia, ele pode deduzir no livro caixa dele a anestesia que ele usa, o roupão que ele usa, a luva descartável, uma seringa que ele usa a cada 2, 3 meses, joga fora, as agulhas, tudo aquele material descartável, que é material que ele usa para trabalhar, ele pode pôr o álcool gel, papel higiênico, tudo que ele usa no dia a dia do escritório dele, o aluguel do consultório é dedutível, mas o equipamento não é dedutível, para nada. Na pessoa física não dá. Agora, na pessoa jurídica, se ele montar uma pessoa jurídica, aí ele tem direito à depreciação dos equipamentos. Ele pode botar um carro para fazer atendimento fora, por exemplo, um médico que atende em casa e ele tem uma BMW, ele não quer ir visitar cliente de BMW, ele prefere ir com um carro adesivado com o nome dele, ele compra um Golzinho bonitinho, bota lá com ar-condicionado, direção hidráulica e vai visitar cliente de Golzinho, porque ele tem medo de chegar em certos lugares e ser roubado ou chamar muita atenção. Então, ele compra um Golzinho no nome da empresa, ele só usa para trabalhar, ele, quando vem para o trabalho, vem na BMW, para na garagem, o carro lá no escritório dele, sai com o Golzinho, volta, na hora de ir embora, ele pega o BMW dele e vai para casa. O Gol é só para trabalho? Dá para deduzir a despesa, dá para deduzir a depreciação, dá para deduzir a depreciação da máquina que o médico usa, que o dentista usa, o equipamento de raio-x, o equipamento de endoscopia e colonoscopia de um médico gastro, por exemplo, é dedutível. Na PJ, na pessoa física, não deduz nada disso. Então, para uma pessoa física que faz criptomoedas, que é minerador de criptomoedas, ele não pode abater os equipamentos por falta de previsão legal. Tá? Aproveitando a pergunta, fazendo um gancho, então é proveitoso mesmo que a receita seja inferior a R$35 mil, que seria o ganho de capital em cima do criptoativo? Para quem é minerador? Isso. Não. Mineração é no Carnê-Leão, não tem nada a ver com isso. Não tem isenção. Bom, tem uma isenção, R$1.900 por mês. 1.903 e uns quebrados, que é o preço da tabela. Entendi. É tabela normal, como se fosse seu salário do teu trabalho. Começa em 7,5%, vai subindo até 27,5%. Entendeu? É tabela de imposto de renda normal. Carnê-Leão, todo mês paga. Sobre o resultado do seu trabalho. É um trabalho. Você está minerando, você está trabalhando. Você botou uma máquina para trabalhar para você. É a mesma coisa que você ter uma empresa lá com equipamento que você botou para trabalhar, para fazer mineração para você. Ele está minerando lá. Tem um robô lá que fica fazendo um negócio lá. Você recebe por aquele trabalho daquele equipamento que é seu e que está ali fazendo um trabalho. Que você programou, botou lá, investiu nele. É o seu equipamento fazendo um trabalho. Nesse caso, para uma rede completa, ele já vem configurado, você só pluga lá e oferece luz e internet, ele vai fazer o trabalho. Mas é um trabalho seu que você está prestando, certo? Então, eu entendo que é um trabalho, eu não entendo que é ganho de capital em mineração. Por quê? Porque não há ganho de capital. Se você for oferecer o ganho de capital com um custo zero, dá no mesmo? Na minha opinião, não. Por quê? Porque o ganho de capital não tem nada a ver com a tributação de um trabalho prestado e ser um trabalho. Não é um ganho de capital. É diferente de você comprar um negócio, ele aumentou de preço, você vender. Ganho de capital, a definição é essa, é comprar e vender. Está aqui na instrução normativa. Ó. Tributado no ganho de capital. São considerados ganhos de capital. Estão sujeitos à apuração de ganho de capital à alienação de bens e direitos. Tá? Então, você tem que comprar um bem e vender ele. Não é a mesma coisa que você ter o ganho. Agora, presta atenção, você tem dois casos aí, tá? Duas coisas acontecem na mineração. Vamos supor que você está minerando e ganhou R$20 mil em Bitcoin, 0, alguma coisa lá de Bitcoin, que equivale a R$20 mil, tá? Você, para viver, precisa de 5. Você vende todo mês 5 e o resto você deixa lá. Você não vende. Quando você vender, vai ter um ganho de capital entre o valor que você ganhou ele, que era o teu salário, você tem que tributar os 20 mil como salário. E se você não trocar ele de Bitcoin para outra coisa, não tem problema, não faz diferença. Você tem que tributar no momento do recebimento. Recebeu o Bitcoin, aquele é o fato gerador do imposto no Carnê-Leão. Tá? Não precisa vender esse Bitcoin para fazer o fato gerador. Esse aí é fato gerador de ganho de capital. Se você não vender, ficar com ele, ele valorizar, quando você vender, você vai ter que pagar ganho de capital entre o valor que você recebeu e o valor que você vendeu. E você vai pagar no Carnê-Leão o valor que você recebeu na data que recebeu. São coisas diferentes, você entendeu?
Então, Roberto... Entendi, sim. Obrigado, fácil... Roberto. Então, desculpa aí, Edra. Então, o mais fácil é assim, minerou, apura lá, paga o teu imposto, teu carnê-leão, pelo imposto de renda, né? Isso. Capital ao trabalho, e guarda esse teu Bitcoin. Porque se não for declarar ele quando estiver lá na frente, a quantidade pode ser maior, o valor. E aí ele vai pagar um imposto de renda maior. Mas se você não está ganhando dinheiro, por que você não vai querer ganhar dinheiro? Não, é isso. A ideia é essa. Por que ele O vai problema, deixar César, é assim, a gente tem que parar com esse negócio de não querer pagar imposto. O imposto é uma parte pequena do seu ganho. 15% do seu ganho, gente, você ficou com 85%, meu Deus. Eu não quero pagar. Você prefere não ganhar nada, mas não pagar imposto, é isso? Não, eu quero ganhar e não pagar. Aí não dá, né, meu? Você quer ganhar e não pagar? Aí não tem como. Em lugar nenhum do mundo. No mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, nos Estados Unidos. Mas lá é menos. Não é não. Nos Estados Unidos é 44% a tarifa. Na Europa também é maior, né? Ainda. Muito maior. Na Espanha, um trabalhador que ganha um médico na Espanha que ganha 3, 4 mil dólares. O meu irmão, tá? O meu irmão é médico, tá? E ele teve na Espanha aqui com minha família, a minha família é da Espanha, teve conversando. Meu primo é médico e o meu primo falou assim: eu ganho 3.500 euros por mês. Sabe quanto fica líquido na minha mão? 2. Aí ele falou: não pode ser, porque paga INSS, porque paga imposto de renda, porque paga taxa para o sindicato, porque senão não tem os benefícios. No final, ele falou assim: eu perco 1.300, 1.400 euros de impostos e taxas e tudo, fica limpo na minha mão 2.100, por aí, de 3.500 que ele ganha. Você fala isso para um médico no Brasil, o cara fala: não, então não vou ser empregado de ninguém, vou montar meu consultório. Pois é, vai montar o consultório, você vai ver quanto é que é o imposto, a pancada. Na Espanha, gente, só para vocês terem uma ideia, o profissional autônomo foi lá e se registrou. Sou autônomo, beleza, 280 por mês aqui, 280 euros. São mais de 1.500 reais. Quanto é que está o euro? 6 e pouco? Dá quase 2 mil reais, tá? 200 e poucos euros, 250 euros, dá 2 mil reais por aí, né? Dá 2 mil reais. 2 mil reais por mês de INSS. De INSS. O autônomo paga. Mas se ele não trabalhar nada, você tem um carnê com 12 folhas, todo mês tem que pagar o dinheiro lá. Se você não pagar, te intimam a pagar com multa e juros. Tá? Então, essa história de que no Brasil tem muito imposto é balela. Aí tem muito imposto porque não tem retorno. Aí eu concordo. É um outro caso. Mas isso a gente tem que votar melhor em políticos melhores. Não tem nada a ver com o imposto ser alto, porque o imposto, tecnicamente, ele não é alto. Tá? Isso. Bom, pessoal, não sei se tem mais alguém aí com alguma outra pergunta, né? Nosso tempo aqui já está se esvaindo, está passando. E eu quero aproveitar nesse meio tempo para que vocês, ao final dessa apresentação, façam avaliação aí do evento. E, se não tiver outras perguntas, eu quero agradecer essa colaboração do professor Roberto Campos, essa disponibilidade. A apresentação foi muito boa. Eu gostaria que o pessoal que acompanhou aqui também curtisse lá a página dele, Roberto Campos 66, olhe lá o YouTube, né? Se inscrevam lá assinem o curso dele, o canal, e assinem também ali o curso, né? Porque nós aqui tivemos uma ótima, uma brilhante apresentação. Tá? Fica o convite de todos aí para os próximos eventos da Ecolab. E, professor Roberto, a palavra é sua para nossa despedida aí. Eu fico muito grato de estar aqui com vocês, de participar. Muito bom sempre educar. Eu acho que a educação financeira ela é fundamental e há muito mais do que as pessoas pensam. A tributação é a parte fundamental da tributação, da educação financeira. Quando você fala em wealth management, que são os escritórios de family offices de grandes famílias ricas, a primeira coisa que se faz é tributação. O primeiro estudo que se levanta é um estudo tributário, de onde está alocado cada coisa e quanto ele está pagando de imposto, para tentar reduzir a carga tributária sem ter que mexer muito nas perdas e ganhos, né? Então, é um estudo que se faz muito baseado no quanto aquelas pessoas querem trabalhar sucessão para herdeiros, para diminuir o imposto na sucessão, para diminuir o imposto no dia a dia, quanto de imposto paga na manutenção, no custo de manutenção daqueles investimentos. Então, eu entendo que a tributação é parte fundamental de todas as pessoas. Isso devia ser ensinado no colégio, porque se você soubesse
metade do que eu ensino no curso, você já economizaria muito dinheiro e os juros sobre juros do dinheiro que você está pagando de imposto é que faz você ficar rico. Tá, muito obrigado a todos aí. O nosso evento vai estar disponível em seguida ou até amanhã, eu acho, na internet. E, desde já, quero agradecer e desejar a todos uma boa noite, tá? E até a próxima, e até o próximo evento aqui. Obrigado.